Pai do Senhor, irmãos e irmãs, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estou gravando essa pregação para o nosso culto litúrgico de hoje, dia 15 de abril de 2020. E hoje eu gostaria de falar sobre o jejum. Eu não sei se vocês repararam, mas algumas semanas passadas, esse assunto foi amplamente discutido por causa de uma questão política. O presidente do Brasil pediu aos evangélicos que jejuassem em um domingo específico. E em cima do pedido presidencial, claro que nós tivemos aí a polarização, então, da questão do jejum. Houve muita discussão, uma discussão certa acalorada, e nós acabamos por polarizar o jejum, tirando em grande medida ele da essência e do propósito para o qual Deus estabeleceu que ele fosse praticado. Coloquei aqui alguns pontos que eu considero que são pontos que tratam sobre essa polarização, e eu gostaria de mostrar a vocês esses pontos para que a gente considerasse aqui algumas questões importantes sobre como essa polarização se deu. De um lado você tinha o grupo mais ligado ao pedido presidencial, mais favorável ao presidente, e de outro lado você tinha pessoas que eram desfavoráveis a essa questão, e a polarização então se construiu com esses dois pilares. Muita gente dizia: se você jejuar, você é a favor do Brasil. Se você não jejuar, você é contra o Brasil. Se você jejuar, você é a favor de um político que está pedindo isso. Se você não jejuar, você é contra esse político. Se você jejuar, você é a favor da Bíblia. Se você não jejuar, você é contra a Bíblia. Se você jejuar, você é contra o Covid-19. Se você não jejuar, você é a favor do Covid-19. Se você jejuar, você é a favor da tolerância religiosa. Evangélicos de denominações e quadros diferentes religiosos se reunindo. Se você não jejuar, você é contra a tolerância religiosa. Bem, o resumo da ópera é que, infelizmente, nós nos desviamos muito do propósito do jejum, e isso se tornou essencialmente um debate político, e aí que está o problema, porque o jejum ele não tem um aspecto político. O propósito do jejum não se dá aquilo que ele se deu esses dias. Eu queria retomar essa conversa sobre o jejum, mas agora esquecendo completamente o aspecto político. Eu queria pensar sobre o jejum a partir de uma noção bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso? Para que a gente retome o jejum como uma prática bíblica e não como uma prática política polarizada por um grupo específico ou por outro. Tudo bem? E para começar, eu gostaria de iniciar apresentando a vocês um conceito. Na verdade, a nossa reflexão inteira ela vai tomar emprestado aí o labor teológico deste escritor, Donald Whitney. Ele escreveu este livro intitulado Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, onde ele vai tratar sobre algumas disciplinas espirituais, como oração, leitura das escrituras, jejum. E eu gostaria então de explorar esse livro, claro, sempre chamando os elementos bíblicos, para a gente verificar à luz da Bíblia o que é o jejum, distante do espectro político e da discussão acalorada que nós tivemos. E para começar, a gente começa com um conceito, para saber então sobre o que é que nós estamos falando. O conceito ele apresenta lá na página 210, eu gostaria então de ler para você. Uma definição bíblica de jejum é a abstinência voluntária de alimentos pelo cristão, com propósitos espirituais. Pelo cristão, pois o jejum foi feito pelo não cristão, não tem valor eterno algum, porque os motivos e propósitos da disciplina são centrar-se em Deus. É voluntário,
porque o jejum não é coercivo. Bom, quando ele apresenta para a gente esse conceito, ele está pensando aí duas coisas muito importantes sobre o jejum. Primeiro, o jejum não diz respeito a uma adequação de hábitos alimentares. Por isso que ele está falando que o jejum praticado por cristãos, porque às vezes pode se confundir o jejum que nós estamos aqui buscando compreender à luz da Bíblia com tem uma pessoa que deixa de comer porque quer se tornar mais magra, ou uma pessoa que deixa de comer porque quer alcançar aí um corpo desejado. Não tem nada a ver. Quando nós falamos jejum, nós estamos pegando propósitos espirituais. E essa palavra é uma palavra-chave para nós entendermos o jejum. Então, a abstinência de alimentos tem propósitos espirituais. Que isso fique claro para você. Porque quando o jejum não tem propósitos espirituais, ele perde completamente a sua essência e, por que não dizer, o seu propósito. Então, para usarem um trocadilho. Então, o jejum tem propósitos espirituais, por isso é praticado por cristãos. Ele não é praticado meramente para alcançar o corpo desejado ou coisas desse tipo, para alcançar novos hábitos alimentares. O segundo aspecto que ele apresenta nesse conceito é que o jejum ele é voluntário. E o jejum tem que ser voluntário porque quem o pratica pretende alcançar algum propósito que a gente ainda não sabe quais são, mas eu quero apresentar a você algum propósito espiritual com aquela prática. Tudo bem? Então nós já entendemos o que é jejum. Quando alguém pratica uma abstinência voluntária de alimentos com propósitos espirituais. Abstinência de alimentos, propósitos espirituais. Entendendo essas expressões, ficará mais fácil a gente compreender o que é o jejum à luz da Bíblia. Porque nesse primeiro momento da minha fala, eu queria pegar a primeira parte da pregação para falar sobre a forma do jejum. E aí nós veremos que, no que se refere à forma, existe uma amplitude de formas como o jejum pode ser aplicado. Mas no que tange ao propósito, eles sempre são espirituais. E é claro que há mais de um propósito, mas nós temos que estar atentos, então, a essa questão da forma e do propósito. E falando da forma, a Bíblia vai distinguir diversas formas como o jejum foi praticado por pessoas diferentes em lugares diferentes. Na ânsia de tentar entender essas formas, nós acabamos criando rótulos para descrever cada um dessas práticas, dessas formas de jejum. Mas é preciso que você entenda que esses rótulos que nós criamos para tentar entender as formas diferentes são rótulos nossos, não são nomes que são utilizados na Bíblia. Eu queria apresentar para você aqui rapidamente quais são as 7 formas mais conhecidas aí que nós temos na Bíblia de jejum, para a gente ver rapidamente essas formas. E eu vou passar rapidamente mesmo, porque a intenção principal é mostrar o propósito como essência do jejum. A forma você tem uma pluralidade, agora o propósito ele se torna essencial. E a primeira forma que eu quero apresentar aqui para você é o jejum normal, que envolve abstinência de todos os alimentos. Apenas abstinência de alimentos. E nesse sentido nós temos um exemplo em Mateus capítulo 4, versículo de número 2. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Está falando de Jesus aí no seu primeiro jejum. A segunda forma que nós temos apresentada aí para a gente é o jejum parcial, que é uma limitação da dieta, mas não uma abstenção de todos os alimentos. É quando você continua se alimentando, mas abstendo-se de certos tipos de alimentos. A gente conhece o caso mais clássico sobre
jejum parcial, o de Daniel, capítulo 1, versículo 12. Quando Daniel pede ali, faça uma experiência conosco. Durante 10 dias, disse, dá-nos apenas legumes para comer e água para beber. Passando aí para a terceira forma, nós temos o jejum absoluto. E esse sim é uma abstinência de todos os alimentos e líquidos, incluindo a água. Esdras capítulo 10, versículo 6, a gente tem um exemplo disso. Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo de Deus e foi à sala de Joanã, filho de Eliasibe. Não bebeu, nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Então, essa terceira forma de jejum é o jejum absoluto. A quarta forma de jejum são aquilo que nós chamamos de jejuns ocasionais. Ocorrem em ocasiões especiais, de acordo com a necessidade do momento. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 9, né? Versículo 15. Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. A questão era por que os seus discípulos não jejuam. E Jesus está falando que a ocasião não exigia isso deles. A quinta forma que nós temos aí de jejum, a quarta forma eu acabei de falar para vocês, que são os jejuns ocasionais. A quinta forma é o jejum particular. É aquele que nós devemos jejuar de forma que outras pessoas não saibam ou não percebam que nós estamos jejuando. E nesse sentido do jejum particular, tem um texto bíblico de Jesus que é extremamente importante. Eu queria ler para você então todo esse texto bíblico. Deixa eu só tirar aqui a foto que vai ficar mais fácil para você ler comigo. Olha lá. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que vocês estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Jesus, então, está nos falando desse hábito de jejuar de forma particular. Esse jejum particular é um jejum onde apenas eu e Deus temos ciência do que está sendo feito. E eu não preciso revelar isso a outras pessoas. Em sexto lugar, os jejuns congregacionais. Um bom exemplo é Joel capítulo 2, né? Quando você tem uma nação, um povo que é convidado a estar jejuando por um motivo específico. Toquem a trombeta em Sião, versículo 15. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Então nós temos aí aquilo que a gente costuma chamar de santa convocação, né? Para que todo o povo esteja reunido, jejuando e consagrando-se ao Senhor. E em sétimo e último que eu queria mencionar a vocês, a Bíblia também fala de jejuns nacionais, onde todas as pessoas são convidadas a jejuar. No caso, a diferença entre o sexto e o sétimo é que os jejuns congregacionais dizem respeito à congregação dos cristãos ou do povo eleito, quando o povo eleito está sendo chamado a congregar. No caso do sétimo exemplo aqui, nós estamos tendo uma nação sendo chamada a jejuar. E o exemplo, 2 Crônicas 23. Observe que diz aí, Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. Esses jejuns nacionais
nós temos esse exemplo quando se pede para que todas as pessoas da nação, independente da profissão de fé ou não, estejam em jejum por um propósito específico. Bom, eu citei 7 formas. Que conclusão nós chegamos após a citação dessas 7? É claro que você pode ter outros nomes, outras formas, outros exemplos. Mas aqui já é suficiente para nós percebermos o seguinte: com tantas passagens bíblicas sobre o jejum, o que é que se espera de um cristão? Sim, que ele jejue. Então o jejum é uma coisa comum na Bíblia, porque é isso que se espera do povo de Deus. E aqui é importante que você repare que existem diversas formas. Eu passei rapidamente sobre elas apenas para te mostrar que as formas são variadas. Sobre isso eu queria acrescentar ainda, mais uma vez, uma citação do Donald Whitney. Ele diz assim: é interessante que Jesus não nos dá nenhuma ordem sobre a frequência ou a duração do jejum. Isso aqui já está falando da forma. Assim como todas as outras disciplinas espirituais, o jejum não deve ser uma rotina legalista. É um privilégio e uma oportunidade de buscar a graça de Deus, que está aberta a nós tantas vezes quanto desejarmos. Esse, com certeza, é uma ponte importante para a gente, que eu gostaria de ligar a forma e o propósito. A forma, perceba que ela é plural. Existem maneiras diversas de se realizar o jejum. A grande questão que a Bíblia focaliza é o propósito. E aí, o problema é legalizar a forma e esquecer completamente o propósito. Esse é um elemento importante para a gente começar a refletir. A forma pode ser plural. Eu apresentei 7 modelos diferentes para você. Mas o propósito ele tem que ser bíblico. E aqui que a gente precisa entender a importância do jejum praticado à luz da Bíblia. O jejum sempre vai ter um propósito. Se ele não tiver um propósito, será apenas uma ausência de hábito alimentar. Se você deixa de comer e isso não tem um propósito bíblico, você está apenas fazendo, se limitando a certos hábitos alimentares. O jejum bíblico, ele é muito mais do que a abstenção de alimentos. É muito mais do que deixar de comer apenas. Ele precisa ser e precisa ter um propósito espiritual. E há muitos propósitos para o jejum nas Escrituras. Só que o Donald Whitney, neste livro, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, ele conseguiu condensar as 10 principais propósitos porque o povo de Deus jejuou ao longo da Bíblia. E eu considero isso muito importante, porque quando nós formos jejuar, nós temos que perceber se o propósito do que estamos fazendo se assemelha com aquele com que o povo de Deus fez em outro tempo. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar aqui. A forma é plural, mas o propósito tem que ser bíblico. Ok? Você entendeu essa afirmativa? Para que o nosso jejum não se torne apenas uma abstenção de alimentos, deixar de comer por deixar de comer, para que seja de fato o jejum, o propósito espiritual é essencial. Eu queria apresentar para vocês, então, esses 10 propósitos mencionados na Bíblia, para que a gente consiga sempre definir e saber por que é que estamos jejuando. Quando você for fazer um jejum, o propósito tem que ser claro para você. Mas eu fui obrigado, eu fui incentivado por outras pessoas, eu não queria fazer, então não faça. O jejum tem que ser voluntário, por quê? Porque ele tem propósitos espirituais. E você que o pratica tem que saber por qual propósito o está praticando. Hoje eu queria apresentar apenas 3 propósitos. Na quarta-feira da semana que vem eu retomo com mais 3 propósitos por que é que nós jejuamos.
Primeiro propósito, acompanhe aí comigo, por gentileza, aparece aí no slide. O primeiro propósito para jejuarmos é porque o jejum fortalece as nossas orações. Há algo no jejum que aguça as nossas intercessões e dá paixão às nossas súplicas. Há algo no jejum que nos torna mais apaixonados por orar, mais fervorosos enquanto clamamos. Por isso que em muitas ocasiões, quando há uma urgência especial sobre um propósito que se tem apresentado a Deus em oração, os cristãos costumam jejuar. É isso que o texto bíblico está nos mostrando aí em Esdras capítulo 8, versículo 23. Esdras tem um pedido importante para Deus e para tornar a sua intercessão mais apaixonada, ele acrescenta o seu jejum. Assim, jejuamos, estou lendo o versículo 23. E pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós. Ele atendeu a nossa oração. Quando ele estava para conduzir um grupo de exilados de volta a Jerusalém, Esdras proclamou um jejum a fim de que o povo buscasse fervorosamente ao Senhor para que eles chegassem ali em segurança. Essa era uma viagem de 1.500 quilômetros e eles não tinham aí a proteção militar, por isso eles precisavam pedir a Deus que os protegesse. Agora, é importante nós fazermos aqui uma ressalva valiosa sobre isso. Nós temos esse hábito de orar e jejuar, mas eu gostaria de fazer uma ressalva para que a gente não fique mal compreendido em relação a esse primeiro propósito. A Bíblia não ensina que jejum é um tipo de greve de fome espiritual que compele Deus a cumprir a nossa ordem. Se nós pedirmos algo fora da vontade de Deus, o jejum não o fará reconsiderar. O jejum não altera a audição de Deus tanto quanto muda a nossa oração. Você conseguiu entender que coisa importante a gente precisa ter em mente? Apesar de que nós jejuamos, quando nós temos aí uma oração, um pedido de oração importante para fazer a Deus, quando nós queremos fortalecer as nossas orações, nós temos que entender que o nosso jejum, ele, se estiver fora da vontade de Deus, Deus não o fará. O nosso jejum não altera a audição divina. Deus não vai passar a ouvir o mal como o bem porque estamos jejuando. Feita essa ressalva, eu acho que fica claro para nós que o aspecto mais importante do jejum é a sua influência sobre a oração. Eu acho que esse primeiro propósito nós não podemos nos esquecer. Você notará ao longo do nosso estudo que, de uma forma ou de outra, todos os outros propósitos bíblicos do jejum estão relacionados à oração. Então, eles estão sempre associados ao jejum e à oração. O jejum é um dos melhores amigos que podemos introduzir em nossa vida de oração. Então, quando os cristãos precisam apresentar a Deus as suas petições em oração, eles jejuam com o propósito de fazer com que as suas orações elas se tornem mais cheias de vida, cheias de piedade, fazendo com que as suas orações se tornem mais genuínas, porque a carne está sendo quebrada. Pretende-se isso enquanto se jejum. Tudo bem aqui? Vamos então ao segundo propósito. O segundo propósito para jejuarmos é porque o jejum ajuda-nos quando nós estamos buscando uma orientação divina. Como eu disse anteriormente, o jejum é um dos melhores amigos que podemos ter em nossa vida de oração. E aqui nesse texto que eu queria ler para você, eles estão sendo usados juntos mais uma vez para discernir claramente a vontade de Deus. E
Esse é o segundo propósito, porque a gente tem que jejuar. Quando a gente precisa de uma orientação mais clara da vontade divina, o jejum é uma possibilidade de fazer isso acontecer. Leia comigo então, Juízes 20, 26. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e oferta de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Mais uma vez, jejum e oração aliados, só que agora é para buscar uma orientação divina. Eles precisam ser orientados e eles estão jejuando para que o jejum possibilite com que Deus torne mais claro a sua orientação para a vida deles. Outra ressalva importante sobre o jejum aqui, e eu acho que isso a gente precisa também ter em mente, olha aí, o jejum não garante o recebimento de orientação clara de Deus. Uma vez que praticado de modo correto, porém, ele realmente nos torna mais receptivos àquele que tem prazer em nos orientar. Então, às vezes você acha que basta apenas jejuar e pronto, o caminho se tornará mais claro. Pode ser que não. Pode ser que você procure uma orientação divina, jejue e o caminho não se torne mais claro. Mas uma coisa é certa. Quando nós jejuamos, nós nos tornamos mais receptivos a receber uma orientação divina, a receber uma direção divina, a seguir pelo caminho do Senhor. Então esse é o segundo propósito. E para a gente terminar por hoje, nós vamos aí o nosso terceiro propósito, porque é que nós temos que jejuar. O terceiro propósito para jejuarmos é porque o jejum é uma forma de expressarmos tristeza. Eu coloquei aqui um caso de 1 Samuel, e nesse caso eles estão jejuando pela morte de muitos israelitas, inclusive de Saul. Há uma tristeza e por causa disso eles estão jejuando. Eu vou tirar aqui rapidamente a minha foto, e aí nós vamos ler lá o que aparece no texto. Vamos ver? Olha lá. 1 Samuel 31, versículo de número 11 e 12. Acompanhe comigo a leitura. Quando os habitantes de Jades Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-Sean e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois, enterraram os ossos debaixo de uma tamagueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. A tristeza que eles estão sentindo é pela morte. E cristãos, o povo de Deus, tem hábitos de jejuar quando estão tristes, para expressar a sua tristeza. Mas a tristeza ela não é expressa apenas pela morte. A tristeza também pode ser expressa pelo pecado que alguém cometeu. E os cristãos também expressam tristeza quando eles pecam contra Deus. Então, cristãos, quando pecam contra Deus para expressar tristeza daquilo que fizeram, eles também jejuam. Olha que eu acho que esse é um testemunho maravilhoso de alguém que se viu envolvido no pecado, teve a sua alma triste por ter transgredido a lei do Senhor e jejuou como uma expressão da sua tristeza. Olha o relato, então, que o Donald Whitney vai nos dar. Houve algumas ocasiões em que eu fiquei tão triste por causa do meu pecado que as palavras somente pareciam ser incapazes de transmitir a Deus o que eu queria. E embora isso não tenha me tornado mais digno de perdão, o jejum comunicou a tristeza e a confusão que minhas palavras não puderam comunicar. Que relato lindo, né? Então, ele não conseguia expressar o quanto estava decepcionado e triste pelo que havia feito, mas a tristeza
pelo qual o levou a jejuar foi expressa a Deus com aquele jejum. Comunicou a Deus o quanto ele estava triste pelo que havia feito. Cristãos, quando pecam contra Deus ou quando estão tristes, eles jejumam para expressar essa tristeza. Bem, hoje nós vimos alguns propósitos importantes e eu queria finalizar a nossa fala esclarecendo isso a você. A forma, muitas. O propósito tem que ser bíblico. Nós somos o povo de Deus e nós temos que estar praticando o jejum, mas praticando pelo propósito certo, praticando da maneira correta. Não por uma influência política ou ideológica, mas porque essa é a maneira como o povo de Deus se relaciona com Deus. Jejum sempre tem propósitos espirituais. Eu queria orar por você para a gente terminar. Você pode fechar os seus olhos e curvar a sua fronte? Ora comigo neste momento. Senhor, nós somos o teu povo que o Senhor comprou na cruz do Calvário com o sacrifício de Cristo. Foi por causa do que Cristo fez na cruz que nos tornamos o teu povo. E nós, como teu povo, queremos nos relacionar com o Senhor. E nós entendemos que o teu povo tem se relacionado contigo através do jejum ao longo dos anos. Nós não queremos jejuar para ter um corpo saudável ou para buscar a forma física ideal. Nós queremos jejuar com propósitos espirituais, como o povo teu, para alcançarmos aquilo que a tua palavra diz que o jejum nos permite alcançar. Ó Deus, nos ajuda a ser diligentes, nos ajuda, Senhor, a cumprirmos fielmente os propósitos para contigo. Eu oro por cada pessoa que me assiste e peço, Senhor, a ação do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que sejamos diligentes na prática do jejum e para que este não seja um hábito esquecido pela tua igreja e pelo teu povo. É assim que eu oro e peço, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tenham todos uma ótima noite e um bom restante de semana, em nome de Jesus.